E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos, para podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Nós continuamos no capítulo 45, intitulado No Campo da Música, e no programa passado nós comentávamos sobre o dizer da Dona Laura, dizendo ao André Luiz para ele tomar cuidado, porque estão indo para o campo da música, né? Para um descanso, um refazimento, e ela alerta André Luiz: tome cuidado com o coração, porque comentamos sobre isso, porque a música mexe com sentimentos, né? Os espíritos são sensíveis à música, conforme relatamos já na pergunta 251 do Livro dos Espíritos. Essa sensibilidade a gente vê aqui, já mesmo aqui com toda a ambientação, com toda a influência do meio material, com o nosso corpo, a gente sente isso. Imagina a gente desencarnado. Então a sensibilidade realmente mexe muito mais, e por isso que ela pede para tomar cuidado, porque ele tem a esposa e as filhas, né, encarnadas ainda, e a saudade com certeza é muito grande. E aí ela diz: olha, eu vou ficar por aqui, mas eu vou me vingar de vocês, né, brincando, porque eu vou buscar também o meu alimento, mas na terra. Porque eles estão buscando um alimento de refazimento para alimentar a alma. Conforme a gente estudou no capítulo 18 do Nosso Lar, o amor é o alimento das almas. Por quê? Por que é o alimento das almas? Porque preenche o nosso vazio interior, muitas vezes, né? E aí ela fala: vou buscar meu alimento na terra, porque ela vai reencarnar. Ela vai reencarnar e provavelmente vai se unir o amor dela. Não sei, a gente não sabe se é alma gêmea, alma fim, mas a alma fim pelo menos é, né? Pelo menos é o que foi prometido, o que não quer dizer que 100% vai acontecer. Isso aí é o livre-arbítrio que também está ao nosso dispor. E mais adiante, eles falam que ganharam a via pública, né? E estão acompanhados de Polidório, de Estácio, e animadamente estão palestrando. E aí encerramos com o Lísias dizendo para o André Luiz que finalmente o André Luiz vai conhecer a noiva dele. E o André Luiz estranho: mas tem noivado aqui também? Né? Porque já viu que tem o casamento, a gente já tinha visto antes. Tem noivado aqui também? Aí é aí que nós vamos continuar. Qual parágrafo que tu anotou aí? Parágrafo 15. 15. Curioso. É curioso, observei intrigado. Encontramos noivados também por aqui. Como não? Vive o amor sublime no corpo mortal ou na alma eterna? Aí já uma paradinha aqui. Não, vamos continuar mais um pouquinho, que tem um ponto ali na frente. Não, olha só, o Lísias quer saber, né? Jogou a pergunta para ele. Mas vem cá, meu caro. O amor é do corpo ou é da alma? Porque se for do corpo, quando morre, acabou o amor. Mas a alma não. Se for da alma, o amor continua, mesmo que o corpo acabe, né? O amor sublime, né? Aquele amor verdadeiro. Porque ele está dizendo que o noivado dele é um amor sublime. Não é? Ele está dizendo então, que é. A gente tem que raciocinar assim. No plano espiritual, a gente quer dizer, ele na vida verdadeira, na vida real, que seja. Que não é essa do corpo. Nós estamos aqui no estágio de aprendizado, né? Aprendendo várias coisas, quase tudo, porque a gente é muito rebelde, né? Repetindo lições.
E muitas vezes o que a gente chama de amor aqui, aliás, o que a gente chama de amor não é amor real. Amor real é o amor que Jesus veio nos exemplificar. Mas como estamos muito longe ainda desse que Jesus exemplificou para nós, por isso ele é o modelo e o guia, nós temos os nossos sentimentos aqui. Amamos sim, nós amamos as nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossos avós, nós amamos as pessoas, eu amo você, eu amo aquilo, não é? Aí, muitas vezes isso não é o amor sublime. Muitas vezes, se a pessoa não tivesse naquelas condições que nós havemos, que nós estamos vendo aquela pessoa, esse sentimento talvez diminuísse. Então ele está dizendo aqui, olha, vive o amor sublime no campo mortal ou na alma eterna? Aí é que está, porque ele está dizendo, e já está respondendo, a alma eterna, ele, ao mesmo tempo da pergunta, ele já tem a resposta. Porque o amor sublime é o real. Ele vive na alma eterna, na alma que é eterna. Não é? Só mais um pouquinho que tem um ponto na frente. Lá no círculo terrestre, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. E aí, Paulo, tem uma frase na carta aos Hebreus em que Paulo fala assim, o apóstolo Paulo, permaneça o amor fraternal. E aí o Emmanuel comenta isso. Ele fala o seguinte: as afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. Então, as afeições, os laços consanguíneos, elas são santas, são manifestações santificadas, realmente reais da alma, quando a criatura coloca no sentimento superior. O que é isso? Sentimento superior é o sentimento da caridade. O que é caridade? É benevolência, é indulgência e é perdão. Então, no convívio do dia a dia, é esse exercício que nós temos que fazer. É isso que vai dizer se nós amamos ou não. Não é? O amor é aquele sentimento que ele não é que ele suporta no sentido da nossa inferioridade, mas ele perdoa sempre. Ele está sempre disposto a ajudar. Que é o exemplo maior é quem? Quem é o nosso exemplo maior de amor aqui na Terra? É Jesus. É Ele, que não condenou ninguém, que sempre abençoou aqueles que o maltrataram de coração, que ama a todos igualmente. Esse é o amor real. Mas para nós atingirmos esse amor real, nós temos que treinar. E o primeiro treinamento é na família, nas afeições familiares, que é o que o Emmanuel está falando aqui. Comentando o que Paulo disse: permaneça entre vós o amor fraternal. Não é? E aí, Tereza, quer falar alguma coisa? Termina eu de ler que eu vou então falar. Tá. Tanto o misturaram os homens com as necessidades, os desejos e estados inferiores, que raramente se diferenciará a ganga do precioso metal. Então houve uma mistura, miscelânea. O que ele está fazendo uma metáfora aqui do garimpo. A ganga são os cascalhos. Então o que o Lísias está dizendo para o André Luiz? Olha, o amor verdadeiro é o amor, como ele diz aqui, o amor sublime lá na Terra. Infelizmente, ele pode ser comparado à busca do ouro, né? Que é o que se faz no garimpo. Para você achar um pouquinho de ouro puro, você tem que pegar toneladas de cascalhos. Então, ele vai dizer o quê? Que o ouro está tão misturado com o cascalho, com as pedras, que fica difícil de encontrar. Tem que ter muita paciência, muita dedicação, muito trabalho. Então essa metáfora diz o que pra gente? Que no amor
vai estar misturado, né, ao nosso nível evolutivo, muitas necessidades, que são os cascalhos, muitas paixões, que são os cascalhos, muitas imperfeições, nossa, muito egoísmo, muito orgulho, que são os cascalhos. Então, qual é a didática divina ao nosso nível evolutivo? A gente reencarna para aprender a garimpar o ouro. Qual é o ouro? É o amor sublime. A gente encarna, desencarna e vai aprendendo aos poucos a selecionar o que é cascalho, o que não presta, do que presta, que é o ouro, que é o amor sublime. Então essa metáfora é muito boa, que o Lísias usa para falar do quanto é difícil aqui na Terra a gente encontrar o verdadeiro sentimento, aquele amor puro, genuíno, porque a gente mistura a esse sentimento verdadeiro os nossos desejos, as nossas necessidades. Às vezes a gente se une a uma criatura porque a gente está tendo necessidade de carinho, necessidade de segurança, não é? E aí, às vezes, a gente ama uma pessoa, mas a nossa necessidade de segurança é maior, a gente vai se juntar com a outra que a gente acha que nos vai dar uma garantia monetária maior. Então, é isso que o Lísias está dizendo. Ao nosso nível evolutivo, todas as nossas paixões, necessidades, desejos, abafam o amor verdadeiro, aquele amor, como ele fala ali, o amor sublime. Então, como ele coloca aqui, raramente se diferenciará a ganga do precioso metal. Então, a gente às vezes prefere ficar com o cascalho do que buscar o ouro, porque vai dar trabalho. Mas para isso, a gente encarnou numa linguagem figurada para aprender a separar a paixão do amor. No Livro dos Espíritos, na pergunta 907, 908, que Allan Kardec vai analisar as paixões. E ele vai dizer que a paixão, ela está na natureza. Vamos ler aqui a pergunta 907. O problema é que a gente se deixa dominar por ela. A gente não está falando aqui que é errado ter a necessidade de carinho, não é isso. Mas a gente vai ter que começar a ver se realmente vale a pena, para que a gente tenha essa necessidade satisfeita, vale a pena a gente abrir mão do amor verdadeiro. Então, na pergunta 907... será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. O abuso que delas se faz é que causa o mal. E aí Kardec pergunta, mas como eu vou saber o limite, né? De onde que a paixão deixa de ser boa? Porque para você fazer alguma coisa de bom, de útil, de belo, você tem que estar apaixonado por aquilo. Você tem que colocar sentimento. Jesus e aí ele responde. Apaixonadamente. Isso. E aí ele diz, as paixões, os espíritos dizem a Kardec, são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixar de poder governá-la, e que dá um resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmo ou para outra. A gente vai ver aqui que o Lísias, ele, das últimas encarnações que ele teve com essa moça, com a noiva dele, ele usou da paixão. Aí ele deixou que a paixão governasse o sentimento dele, as escolhas dele. Ele gostava dela, sempre gostou, tanto que novamente vai casar com ela, já está noivo no mundo espiritual, mas ele, em várias encarnações, ele preferiu o cascalho do que o ouro do sentimento puro. Ele deixou que a paixão governasse o sentimento puro que ele tinha, governasse a vida dele.
Então, essa é muito interessante isso que o Lísias está dizendo para todos nós. Olha, todo mundo tem necessidades, são justas, mas cuidado para você não trocar o ouro do amor sincero pelo cascalho da ilusão, pelo cascalho da paixão. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, no item número 8, Allan Kardec coloca a lei de amor. Então, o amor é uma lei. É lei. Nós vamos amar, um dia nós vamos amar a todos. É lei. A lei de amor. Aí ele fala assim, o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, é um sentimento por excelência. Agora, os instintos que nós temos, eles vão progredir, vão ser elevados à medida do nosso esforço pessoal. Porque o nosso esforço pessoal de cada dia é que vai nos levar a ter esse sentimento sublime dentro de nós. O Lísias, olha só, o Lísias, ele está aqui no plano espiritual, ele fala, como não? Vive o amor sublime fora do corpo ou na alma? Então, ele está aqui no plano, ele não está com a influência do meio. Ele vai ter que encarnar, né? E os espíritos são claros e falam ali, essa necessidade da encarnação, a imposição. A evolução real só se dá no corpo. No corpo. A gente estuda, a gente evolui raciocinando no plano espiritual, no raciocínio. Mas a real é que nós vamos no corpo. Porque é no corpo é que nós vamos provar para nós mesmos se nós conseguimos praticar os ensinamentos que nós adquirimos no plano espiritual. Então ele fala isso. E aí no Evangelho continua mais um pouquinho. Em sua origem o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, tem sensações, que é o nosso caso. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Porque não é o progresso intelectual que impulsiona o progresso moral, livro dos espíritos, os espíritos não disseram isso a Kardec. Então, a instrução de eu saber o que é, como é que tem que fazer, aí eu vou tentar fazer isso quando encarnar, que é o que o Lísias está fazendo aqui. Então, quando o Lísias fala, e é muito interessante também a gente ver, porque ele fala assim, olha, vive o amor sublime, a sublimidade do amor não mora no corpo, é na alma, ele diz isso. Lá na terra, o amor é o ouro abafado, como a Teresa explicou, nas pedras brutas, que tem que peneirar, dá trabalho isso, né? E a gente mistura, nós misturamos as necessidades, os desejos dos estados inferiores, que não dá para diferenciar o que é canga e precioso metal, quer dizer, não dá para diferenciar o que é o sentimento puro do sentimento propriamente material. Só que nas encarnações, na maioria das uniões, não são uniões desse tipo que o Lísias está tendo aqui no plano espiritual. Não são, os casamentos não são. Muitos deles, a grande maioria, são de provas e expiações, da necessidade nossa disso. No livro Libertação, tem uma situação muito interessante sobre isso, no capítulo 10, em Aprendizado. O livro Libertação, e nesse capítulo, daquilo que tem a ver com o que nós estamos falando, tem um trecho que tem uma esposa de um médico, é a segunda esposa do médico, e o André Luiz descreve a beleza dela. Ele fala, a pintura do rosto, não viu o André Luiz descrever em lugar nenhum a beleza assim da pessoa. Ela fala assim, a pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. O traje elegante, o traje elegante e sóbrio, tal, penteado harmonioso, realçava-lhe a profundez do olhar. Olha, ele está falando, a segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. Aí ela vai repousar, ela discute tal lá na hora do almoço e ela vai dormir. E aí, quando ela vai dormir, ele acompanha, né? Socialmente, aquela dama devia ser do mais fino trato. Mas quando ela foi dormir, que ele vê ela sair do corpo, o Maurício, que está acompanhando André Luiz, lá no Aprendizado, ele fala assim, olha, Maurício convidou-me a espreitar-lhe o repouso. É um outro espírito que está acompanhando André Luiz lá. E com enorme surpresa, aturdido mesmo, não lhe viu os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual que abandonava a estrutura carnal, entregue ao descanso.
Olha o que ele vai falar agora. Alguma semelhança era de notar-se, mas afinal de contas a senhora tornara-se irreconhecível. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. Então, é o que era ela por dentro, é o que ela era real. Então, quando o Lísias fala aqui da mistura da canga, do precioso metal, com os outros, com os desejos inferiores, a gente faz isso. Então, ele está vendo aqui, o André Luiz está vendo a realidade de quem ela é. Será que se o médico visse a realidade, ele casaria com ela? Será? Só se ele não observou o comportamento dela. Exatamente, é isso que eu ia ver. Porque às vezes aí tem o véu do encantamento, tem o do esquecimento e tem o do encantamento, pela necessidade da união dos dois. É o véu da ilusão. Exatamente, que o Emmanuel é o véu da fala ilusão. no Vida e Sexo. Que o Lísias está dizendo aqui para o André Luiz que não tem no plano espiritual, não tem. É a realidade do que é, não é? Então é isso que a gente tem que observar também. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, o item 3, Kardec vai colocar para a gente, através das orientações dos espíritos, uma coisa muito interessante, porque a gente está falando a questão das uniões afetivas através do casamento. O assunto é esse, né? E ele diz assim: na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos, e que fossem dois e não somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração. O Kardec está fazendo igual o Lísias, jogando a pergunta para a gente. Ele mesmo responde: de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimento recíprocos, se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Então Kardec colocando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que as uniões na Terra fracassam, como Lísias vai dizer que a dele fracassou várias vezes, por conta do que se leva em conta na união de dois seres, nunca é o amor, é o cascalho, que o Lísias falou. São as paixões, são as outras necessidades. E aí Kardec continua: de todos, o de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Então a nossa visão equivocada, como o Lísias está colocando aqui para o André Luiz, aqui na Terra, tem a causa nas nossas escolhas. A gente nunca escolhe o ouro, a gente sempre escolhe o cascalho. E, infelizmente, várias encarnações e encarnações, a gente deixa de escolher o amor sublime para escolher a paixão, para escolher a satisfação do nosso orgulho, da nossa vaidade, né, da nossa cupidez. É o que o Kardec coloca também no Evangelho, corroborando, né? No caso, o Lísias é que está corroborando com o Kardec. Mas Kardec fala a mesma coisa que Lísias está colocando lá para o André Luiz, não é? Dizendo para ele que o mundo espiritual, o comportamento dos casamentos e dos noivados é diferente. Mas como o Marco colocou, a Vera se dá no corpo. Terminamos mais um programa.
agradecendo a todos pela companhia. Muita paz de Jesus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.